Ele é de confissão batista, certo? Ele é de confissão batista e calvinista. Ora, a Igreja Batista no Brasil, a primeira Igreja Batista do Brasil, não é? Santa Bárbara do Oeste, certo? Certo. Foi fundada dentro de uma loja maçônica por 8 maçons. Você sabe, no Brasil e nos Estados Unidos, quem rechaçou os maçons de dentro das igrejas foi o movimento pentecostal. Por quê? Porque uma das coisas que existe na maçonaria, estou falando de maçonaria histórica, estou falando de qualquer bimboca aí que é aberta com o nome de maçonaria, não. De acordo com a Constituição das maçonarias históricas, uma das coisas que você tem que ser é uma pessoa de bons costumes. Você tem que ter um comportamento social exemplar. Referência bibliográfica. Professor David Gueiros Vieira, PhD em História da América Latina brasileira, historiador formado pela Universidade de Brasília. O protestantismo, a maçonaria e a questão religiosa no Brasil. Está aqui a obra na minha mão. Entupida de referências bibliográficas. Então, não estou falando sem base. Ok? Isso também é dito pelo professor, pastor, reverendo presbiteriano Atos Vieira de Andrade, que escreveu o livro Evangelho e a Maçonaria, uma parceria que deu certo no Brasil. Então está aqui, reverendo Atos Vieira de Andrade. Foi reitor da Mackenzie, deputado federal pelo estado de Minas Gerais, participou, foi um dos membros das instâncias superiores lá da Igreja Presbiteriana, que é esse concílio, fundador do Grande Oriente do Rio de Janeiro. Então, maçom. E ele fala desse problema aqui, que quem começou com o movimento antimaçônico nas igrejas protestantes evangélicas brasileiras, que foram fundadas por maçons. Igrejas fundadas por maçons, ou Batistão. Batistão, a maioria dos seus manuais aí de teologia que você aprendeu lá atrás, lá era feito por maçom, meu querido. E eu não estou dizendo isso de maneira criticando a maçonaria, eu tenho grandes amigos maçons. Não tenho crítica nenhuma à maçonaria. Sabe qual é o meu grau de crítica à maçonaria? 0 grau de crítica. 0 grau de crítica. Então aqui, ó. Que os maçons criticam os próprios maçons, lá nas suas ações internas e externas. Como instituição, não tenho crítica nenhuma a fazer, eu não sou idiota. Ah, adora bode. Não, não adoro. Bode vem de Elifas Levi. Foi uma publicação de Léo Táxio, porque não foi aceito ou foi expulso. Aí tem essa questão nebulosa na história de Léo Táxio. Se ele foi expulso ou ele não foi aceito. Alguns historiadores dizem que, na verdade, ele estava em processo de admissão, que em algumas maçonarias dura cerca de 2 anos. Ele estava em processo de admissão e ele não foi admitido como maçom. Léo Táxio. Exatamente. Pesquisa. Léo Táxio. Exatamente. E aí ele começou a difamar a maçonaria. Difamar. Pegando lá a imagem do bode de Elifas Levi, né, aquele livro, O Ritual e Dogma da Alta Magia, ele escreve um livro e ele faz na capa os maçons com roupas de templário adorando o bode de Elifas Levi. Quem fez isso foi Léo Táxio no século XIX. E isso foi propagado por protestantes norte-americanos que não eram aceitos na maçonaria. Aí com raivinha, história, meu amigo. Eu não vou mentir para agradar ninguém, não. Eu não vou mentir. Aqui, ó, eu tenho fundamento histórico. Fora os outros livros que tem no Drive aqui, os membros do canal têm acesso também. Aqui, ó. E não é professor David Guerra, é maçom. E aí? Fundamento histórico. Histórico. Estão falando de fundamentos históricos, com documentos, com datas, relatos de pessoas da época. É essa aqui, fonte primária. Exatamente aqui, ó. Entendeu? E vocês veem que a maçonaria pouco está se lixando porque os pentecostais estão falando que adora bode. Você não vê maçom nenhum tentando defender nada. Porque, vou falar a verdade aqui agora, papo de conversa com os meus amigos que são. Eu não sou. Meus amigos que são. Sabe como é que eles olham a maioria dos evangélicos? Posso falar a verdade aqui? Pessoas de baixa intelectualidade.
pobres coitados. Eu tenho que falar a verdade. Eu falei que eu ia falar a verdade aqui hoje. Pobres coitados, pessoas inferiores. É por isso que você não vê nenhum maçom rebatendo essa história. E nem vai ver, porque eles olham pobres coitados. Aqui, ó. Próprio reverendo Atos Vieira de Andrade, reverendo presbiteriano. Tá aqui o livro, tá na minha mão o livro, ele fala. Problema, todas as igrejas foram fundadas no Brasil por maçons, todas elas. E o movimento pentecostal, aliás, lideranças do movimento pentecostal começaram a ter um discurso antimaçônico, porque aí o professor, o reverendo dá uma devagada e coisa e tal, mas eu já pesquisei a fundo, porque vai doer o que eu vou falar agora. Vai doer o que eu vou falar agora, mas eu vou falar a verdade. Porque a maioria dos líderes de igrejas pentecostais, até hoje, são pessoas com passado nebuloso, duvidoso e criminoso. Infelizmente, essa é a verdade. Não estou fazendo nenhuma crítica, estou fazendo uma constatação. Diversos colegas meus, pastores, são tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar. E olha, fazer aqui, vou ser sincero, alguns ainda está meio esquisito se resolver essas questões ou não. E a sua vida, para você entrar na maçonaria, ela é dissecada. Sua esposa é entrevistada. Pessoas do seu círculo íntimo são entrevistadas sem a sua ciência, muitas das vezes, para saber quem realmente você é. Entendeu? Pede o seu nada consta. Se pediu nada consta, já era, né? E é isso que aconteceu. O movimento pentecostal não forma lideranças com qualidade. Não forma intelectuais. O movimento pentecostal, a maioria dos líderes são analfabetos, funcionais. Cara, dói dizer isso, mas é verdade, mano. É verdade. Então, não eram aceitos lá atrás e não são aceitos até hoje. E aí você já sabe como é que funciona o discurso. Entendeu? O senhor Iago também é de confissão batista, se eu não me engano, ele se formou no seminário Batista do Sul. Foi a graduação dele. Os fundadores do seminário Batista do Sul, pode pesquisar no Google, tinham escravos. Eram escravocratas. Exatamente. Então, meu amigo, I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner.